Fala, comunidade, tudo bem? Está no ar a comunidade do setor público e o seu VMcast, o podcast da comunidade. Esse é o último podcast do ano. E alguém pode perguntar, quem será o convidado ou quais serão os convidados? Eu tenho a alegria, o prazer de trazer para vocês dois grandes amigos atuantes do controle externo e que têm uma grande virtude, ambos têm uma grande virtude, serem meus amigos parceiros. A maior virtude deles é essa. Abra a câmera aí, Ecrimata, faça favor. Eu quero apresentar os senhores e senhoras. Apresentar não, dizer, informar que hoje a gente vai bater um papo bacana, super especial, com minha amiga queridíssima do TCM de São Paulo, Daiesse Kenya. Seja bem-vinda, minha amiga. Você está na Obrigada. Comunidade Setor Público. Manda um axézinho aí pra galera, minha amiga. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui hoje, viu? O papo vai ser super bacana. A minha querida amiga Daiesse já chegou aqui, vai trazer algumas discussões do controle externo, do financiamento da educação do país, inclusive falar de uma das obras que já está dando o que falar nesse segmento e outras questões. E do meu lado direito, meu parceiraço, professor Ismar Viana. Manda axé aí para a comunidade, professor. Um grande abraço à comunidade do setor público. É um prazer estar aqui ao lado da Daiesse, ao lado do Vitor. Podemos dialogar um pouco assim com vocês. E estamos aqui para a gente conversar longamente, viu, Vitor? Valeu, gente. Então, primeiro é um motivo de grande alegria, que são dois amigos queridíssimos. Eu costumo dizer aqui na comunidade, para a turma que nos assiste, que o setor público é um lugar de encontros. E não é nem não é nada que eu imaginava quando comecei a atuar no setor público. Ter encontros tão importantes. E aqui eu tenho dois amigos queridos que têm o prazer de encerrar esse ciclo de cursos, lives e podcasts da comunidade do setor público com essas pessoas que me são muito caras. Eu quero, com muita alegria, apresentá-los. No meu lado direito aqui, minha queridíssima amiga, já falei, Daiesse Kenya, ela que é auditora de controle externo do TCM de São Paulo, ela é advogada, ela é presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, tem pós-graduação e mestrado na área de Direito Público e tantas outras atividades que desenvolve em todo o país. Mas aqui eu quero já pedir para a Welly Mata trazer aqui uma imagenzinha que a gente vai começar esse papo para que minha queridíssima amiga Daiesse falasse sobre uma obra que é sucesso, que fala de financiamento da educação pública no Brasil. Eu quero colocar já de partida essa obra dela aqui na tela, né, o livro dela, e inclusive trouxe aqui até para me dar uma moralzinha, tem aí na tela, mas todos para me dar uma moralzinha. Professora, me diga, qual é o custo da educação pública no Brasil? O que é o financiamento da educação? Fale um pouquinho desse projeto seu aí, muito bacana. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Vitor, por me receber aqui hoje. É uma felicidade conhecer aqui, né, os estúdios. Mais uma vez estar ao lado do Ismar, e como o Vitor falou, realmente a gente entra no controle externo sem saber que vai ser tão bem acolhida, né? Eu tenho relativamente pouco tempo ali de controle, 6 anos e meio, mas fui muito bem recebida, fiz grandes amigos e eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje. Mas, bom, falando um pouco sobre o livro, né? O livro é resultado da minha pesquisa de mestrado, e é o curso da educação pública no Brasil, uma visão contemporânea sobre investimento e qualidade. Na verdade, o que eu tentei fazer foi aproximar um pouco esse tema da comunidade jurídica, porque eu percebia que dentro da comunidade jurídica a gente não discutia muito esse assunto com alguma profundidade ou com conhecimento, principalmente o conhecimento histórico sobre o financiamento da educação. E quando me debrucei sobre a metodologia custo-aluno-qualidade, que é o CAQ e CAC, é o custo-aluno-qualidade inicial, e o CAC, e é isso que eu destrincho ao longo dessa obra, eu percebi que existia ali uma boa oportunidade de compartilhar informações relevantes e discutir um tema tão importante, que é falar sobre qualidade da educação pública, em especial, e como, de alguma forma, poderíamos, então, contribuir para esse debate tão relevante. E uma vez que o CAC entrou, né, no texto constitucional, mas ainda não foi regulamentado, percebi que poderíamos discutir de uma forma mais profunda os termos dessa metodologia e aproximar também a comunidade jurídica
desse assunto. Prefeito, Dai, perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o CAC, porque tem uma relação muito próxima da efetividade na aplicação de políticas públicas. Não adianta a gente tão somente falar, e aí a gente fala um pouco, né, Ismar, sempre de controle externo, do aspecto normativo, processual, que liturgicamente precisa ser atendido, mas precisamos avançar para o que a gente fala da nova administração pública, o estado gerencial, de fato, que falar de resultados, já a gente vai falar um pouco mais. Mas aqui do lado de cá temos o nosso amigo parceiro, Ismar, que é o presidente da Associação também Nacional dos Auditores de Controle Externo, ele que é advogado, ele é auditor de controle externo, especialista na área jurídica lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é membro de São Paulo. Eu estou falando, aqui a gente tem... É interessante, é interessante, Dai é baiana, está lá no TCM de São Paulo, e aí faz essa ponte aérea São Paulo, Bahia, e o mar fica rodando para tudo quanto é lugar do país. Inclusive, a gente estava aqui discutindo nos bastidores algumas questões lá de São Paulo, e agora ele aqui é de Sergipe, mas anda muito na Bahia, às vezes penso que ele é baiano de Sergipe, o sergipano da Bahia, e por aí ela vai. Mas o fato é que ele também é membro da Comissão de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, também membro do Instituto Brasileiro do Direito Administrativo Sancionador, de grupos de pesquisa de combate à corrupção na PUC São Paulo, lá que você faz o doutorado, né? Exato. Né, o doutorado, e um grande estudioso do setor público, tal qual é minha amiga parceira aqui da IES. E aí eu queria já colocar uma das obras de Ismar, vou botar logo as duas obras de Ismar, porque a gente vai começar a bater o bate-papo falando, inclusive, dessas produções. Tem um livro produzido em grupo, né, que a gente vai falar também da LIA, da Lei de Probidade, com o grupo que você coordena, né, o livro publicado em coletivo, fruto de uma pesquisa profunda de todos aqueles que participaram, e o processo administrativo de controle, o processo do controle externo, que é uma referência nacional. Eu queria inicialmente, porque muitos que estão aqui nos assistindo na comunidade, Ismar, são atuantes no setor público, na área jurídica, contábil, administrativa, e o processo de controle, ele é muito pouco discutido, porque ele é especialíssimo e muitas vezes não é tratado com a devida, não gosto de falar de respeitabilidade, mas com o devido cuidado que deveria. Então, eu gostaria que inicialmente você falasse dessa obra de processo de controle externo. O livro está aí na tela para a turma conhecer. Perfeito, Vitor. É um prazer mais uma vez, volto a dizer, estar aqui ladeado de você e da colega Dai para falar um pouco dessas obras. Certo? Assim como o livro da colega Dai, o livro Processo de Controle Externo ele é fruto da dissertação minha de mestrado. E assim, eu tinha um incômodo muito grande em razão da inexistência, certo, de um disciplinamento da processualidade nos tribunais de contas, assim como tem até hoje, porque não temos uma lei nacional. E, muito bem posto por você, processo é meio, processo não é um fim em si mesmo. Mas se não são obedecidas assim as regras, naturalmente, nós não teremos assim a efetividade das políticas públicas que são objeto de controle pelo próprio órgão de controle. Então, assim, o que me moveu a escrever sobre isso foi a certeza de que só há um controle rígido, devido e adequado quando a gente respeita o direito fundamental do gestor público, que é de ter as suas contas efetivamente apreciadas, ter os seus processos instruídos de forma legítima e por um agente legalmente capaz para desempenhar aquela, assim, atividade. Então, o livro ele surge com uma proposta de fazer enfrentamentos aí algumas críticas ao controle. Ouve-se muito falar em ativismo dos tribunais de contas, em hipertrofia do controle, certo? E tudo isso, se tivermos realmente um processo estruturado, a gente vai afastar essas críticas, certo? E quando eu estive na elaboração, vou dizer, da minha dissertação, nós não tínhamos à época ainda a LINDB, certo? Nesse período de transição do PL 7448, que deu início à Lei 13.655, surge a fase de dissertar, efetivamente, o que me deixou muito feliz, porque eu me vali, logo no início, de decisões do Supremo que diferenciavam o processo administrativo do processo controlador. Mas não tinha uma definição clara, assim como também não há hoje. O Supremo, reiteradamente, dizia que o processo que tramita nos tribunais de contas não é um processo nem judicial e nem um processo administrativo. É um
processo de controle quase judicial. E aí que me vem a LINDB, certo? E foi positivado na LINDB, os processos administrativo, controlador e judicial. Então, assim, o nosso processo, mesmo antes da mudança da lei de introdução, efetivamente já falava que não era um processo puramente administrativo. Embora o livro também traz isso de forma muito clara, que eu assim, busquei nesses pontos lançar uma luz mais assim, alargada, de que toda a base principiológica do processo administrativo pode ser utilizada num processo de controle externo. Fato é, não temos no Brasil hoje uma lei nacional que possa processualizar essas competências, mas o livro, mesmo diante dessa ausência de uma lei nacional, ele busca assim, ofertar caminhos para que de alguma forma possamos processualizar as competências em cada Tribunal de Contas. Então, acho que nesse spoiler aí inicial eu dizia que Assim, o livro se propõe basicamente a isso, a comatar essa lacuna diante da inexistência de uma lei nacional de processo de controle externo. Perfeito. E muitas adaptações que, por vezes, é feita em cima do processo civil, genuíno, em essência, que nas particularidades do controle externo termina ficando algumas lacunas que você tentou enfrentou com muita competência no seu livro. O que ocorre? Na verdade, assim, toda a base principiológica, por exemplo, do direito processual penal, ela é focada na indisponibilidade do interesse público. Não é Vitor, não é Daes, não é Ismar que vai ser dono daqueles interesses. É a coletividade ali representada. Então, essa indisponibilidade, ela nos aproxima mais do processo penal do que do processo civil, dado que estamos tratando com interesses ali que não são privados, são interesses realmente públicos. Então, o livro também ele vem nessa linha de buscar apartar um pouco do processo civil por isso simples, mas é bem verdade que o processo civil ele é base de interpretação para todos os ramos processuais. O próprio artigo 15 do CPC ele já sinaliza para isso. Então eu sempre gosto de deixar isso claro para dizer que, embora eu entenda que o processo civil não é primeiramente o ramo subsidiário para o processo de controle externo, mas nada impede que ele possa ser utilizado sempre que estiver diante de alguma lacuna, mas depois que recorremos, por exemplo, a uma base principiológica do processo penal que é mais próximo da nossa processualística. Perfeito, Ismar. Bom menino, né, Dai? Então, é um aluno nosso, um menino muito bom. E é interessante, deixa eu fazer um registro muito importante. Nós três somos auditores de controle externo, uma carreira que temos o maior orgulho, aqui posso falar pelos meus colegas, em atuar, né, concurso público específico para essa carreira tão importante para o Estado Democrático de Direito. E aqui vejam que nós, enquanto atuantes de tribunais de contas, nós estamos aqui numa pauta de construção do conhecimento, mas temos a preocupação de fazer também essa produção para críticas, para a melhoria das ações de políticas públicas. É interessante, toda vez que tenho o prazer de conversar com o Dai sobre... porque aqui eu ia falar professor, doutor Ismar Viana, professora, doutora Daes Kenya, mas nós estamos falando aqui entre amigos e falando de conhecimento, que para conhecimento não existe título, mesmo porque não existe uma verdade absoluta. Mas quando a gente fala, e a gente está trazendo assuntos que são simbióticos, a gente vai falar de processo de controle, a gente vai falar de financiamento da educação, a gente vai falar de probidade, mas a gente está falando de gestão, de qualificar a gestão pública. E aí é muito comum, e a gente tem um público que fala muito com o município, que é de muitos executores de municípios, que fala da educação, o processo pelo processo e a prestação de contas, como o fim a qual se destina o poder público é tão somente prestar contas aos órgãos de controle. Então a gente vai ter um papo aqui, em alguma medida pedagógico e originário, quando a gente vai falar também de algo que está muito bem posto no seu livro, que é o CAC, né? Então, eu gostaria que você falasse, sobretudo para a turma do município, o que é, qual a importância do município para os municípios e essas outras construções que você também vem estudando, fala no tribunal e faz parte de um projeto muito importante seu. Bom, perfeito, Vitor. Isso que você colocou, esse propósito, né, de auxiliar a gestão, é o nosso papel. A gente precisa
E claro, né, dentro das nossas competências, dentro das nossas funções, tem como objetivo final melhorar o serviço que é disponibilizado para a população. Porque quando a gente fala de melhorar a gestão, a gente está falando em quê? Em entregar à população um serviço final de qualidade. É esse o propósito da gente poder contribuir com isso. E o que é o CAC? Né? Então, eu percebi que muita gente não estava mesmo familiarizado com a metodologia. Eu não sei se vocês que estão nos assistindo já ouviram falar do CAC. Para todo mundo que eu chegava e falava, não, eu estou discutindo o CAC, aí todo mundo ficava com aquela interrogação na cabeça. Mas o que é o CAC mesmo? O CAC é uma metodologia, é o custo aluno qualidade. E o que é que o CAC se propõe? Normalmente, a lógica efetiva do financiamento é entre montante e número de matrículas. O CAC ele propõe uma inversão da lógica do financiamento público no Brasil, de modo a prever insumos que conduziriam à qualidade na educação. Então, de indicar ali não uma simples listagem de itens, mas de indicar onde o dinheiro deve ser gasto, de ser mesmo uma diretriz para o gestor, porque eu não sei você, Vitor, ou você, Ismar, mas o que a gente tem identificado de fato é um problema mesmo do gestor não saber o que fazer, né? Fica ali com receio de se pode gastar com isso, se pode gastar com aquilo, ou então não fazer essa conciliação mesmo, né, entre o investimento e a qualidade na educação. Por vezes está muito preocupado não só com a prestação de contas, mas ali com a infraestrutura em si, mas não com o fim da política pública, né, de ofertar uma educação de fato de qualidade para aquelas crianças. Então o CAC ele traz isso, ele fala sobre valorização profissional, treinamento continuado, ele fala assim da infraestrutura e aí também colocando disponibilização de salas digitais, ele vai trazer também claramente a questão de alimentação, vestuário, transporte, mas ele parte das necessidades reais de cada escola, o que é que aquela escola precisa, e aí então ela teria o montante necessário para abarcar, né, todos esses insumos. E eu coloco como importância nesse sentido o fato da gente poder discutir e chegar a um patamar de qualidade, e essa importância para os municípios, né, que o Vitor perguntou, de direcionamento. Quando você direciona ali a gestão, é uma importante ferramenta para a gestão e é uma ferramenta de transparência também. Porque se você já tem uma indicação prévia do que é a necessidade de cada local, do que é a necessidade de cada escola, você consegue, de fato, cobrar e prestar contas de uma forma mais transparente, digamos assim. Aula, viu, professora? Aula. Eu tenho fortes críticas, eu costumo dizer até para a turma da comunidade, que eu tive... A coisa que eu mais me envaidece é dizer que fui já executor de município. Mas, por outro lado, eu tenho uma tristeza muito grande, reforçada, inclusive, por essa fala sua muito prática e contextualizada, porque a gente ainda vive uma realidade de administração pública onde as entidades gastam. E alguém pode dizer, mas você está falando do gasto do público como algo ruim? É porque eu ainda não vejo, aí é um desafio, eu quero que, inclusive, você faça essa avaliação, se concorda ou discorda, uma avaliação do resultado e quais são os investimentos que aquele município, a gente está falando aqui especificamente de município, precisaria fazer a partir de um diagnóstico situacional para chegar àquele resultado de uma melhoria de fato na educação, não apenas índice por índice. Eu trabalhava a última secretaria que eu trabalhei foi em planejamento, e a gente via que quando elaborava o planejamento, alguns secretários só apareciam na hora de receber o QDD e saber quanto é que ia receber de dinheiro, né? Sem fazer um estudo efetivo, né, das necessidades locais que efetivamente poderiam ensejar a construção de políticas públicas mais assertivas. Não sei se você concorda ou discorda, mas qual é a relação, o diagnóstico que você tem dessa realidade hoje, que depois eu quero até que Ismar coloque isso também nessa experiência que ele tem lá no estado de Sergipe, em todo o país também, acerca desse olhar
para uma política pública que busque um resultado? Eu sempre digo que gastar mal também é um problema, né? Porque gastar, mas quando a gente quer que haja um gasto, a gente quer que haja um gasto no sinônimo de investimento. É um gasto com qualidade, é um gasto para atingir uma finalidade. Então, gastar mal, o que significa uma oferta irregular de ensino, atrai a responsabilidade da autoridade competente. E isso está na Constituição. Então, a gente precisa lembrar disso também, que o fato do gasto em si, de usar o dinheiro, mas eu usei o dinheiro na educação. E existem alguns municípios que é muito isso, né? Aí tá chegando ali, eu não vou cumprir o mínimo, sai gastando com qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e aquele dinheiro que poderia ter sido utilizado para algo mais efetivo foi embora. Então, o dinheiro existe muito essa discussão, precisa aumentar, não precisa aumentar, né? É um problema só de gestão. Para algumas realidades, sim, essa questão de você ter o dinheiro e gastar mal, em outros também não tem o dinheiro especificamente para todo mundo ali. Mas eu concordo com você, que a ideia do gasto que não tem qualidade, ele, no final, não conduz à efetividade da política pública. Show de bola, show de bola. E aí, professor? Eu tenho comigo, e assim, eu tenho falado assim algumas vezes, gasta bem pressupõe bom planejamento. E planejar bem pressupõe pessoas preparadas e qualificadas para planejar. Acho que os dados têm assim, revelado que nós temos assim, um déficit de arregimentação de pessoal dos municípios, certo? Sem assim, qualquer crítica assim, à comunidade, do setor público, mas os municípios eles têm feito poucos concursos públicos. E isso, de alguma forma, compromete até uma permanência daquele quadro que possa, efetivamente, assim, planejar adequadamente, certo? Há uma rotatividade muito grande nos municípios, isso é uma realidade, a cada 4 anos muda-se toda essa equipe, e certamente, quando não há esse conhecimento da historicidade daquela unidade jurisdicionada, eu não vou planejar bem. Então, assim, o bom ou o mau gasto público, ele passa pelo processo de escolha. Então, a situação é de ambiente institucional. Quando eu escolho bem, certamente eu vou planejar bem. Isso também, Vitor, me moveu na época do livro. Eu criei um tópico lá, eu aloquei um tópico lá específico sobre o direito fundamental à boa gestão pública. E que passa também por um bom controle. Então, se há uma crítica também direcionada à função administrativa, por vezes, por uma ausência de erros de escolha, de igual modo, a gente também tem alguns tribunais de contas que não arregimenta bem. Certo? Nós temos, assim, um tribunal que, recentemente, fez o primeiro concurso da história para auditor de controle externo. Então, assim, há que se pensar no direito fundamental ao controle. Então, o controle, ele figura como indutor de efetividade de políticas públicas. Então, o bom controle, ele pode também impactar na efetividade dessas políticas. Então, assim, e não só a escolha em si. Entendeu? Então, partindo desse pressuposto, o livro, processo especificamente, né, nós levantávamos assim, algumas questões, porque assim, o tema é fundamento, certo? A proposta não foi tão somente reproduzir o que os regimentos internos de Tribunal de Contas trazem em relação a processo. Então, fundamento da ampla defesa, do contraditório dentro do Tribunal de Contas. Então, o que significa isso? O que é uma consulta, por exemplo, dentro do Tribunal de Contas? Então, assim, o gestor no Brasil, ele não precisa ser um pós-doc em direito para ser prefeito do município. Então, a gente precisa perceber que não podemos ter um processo extremamente complexo. Tem que ser um processo simples, de modo que o que espera o tribunal é o quê? O dever de prestar contas. Então, tendo um processo fácil, um processo acessível, a gente vai conseguir atingir o intento. Então, esse é um ponto que também já talvez possa até linkar com o tema de responsabilização. Isso, exatamente, é isso. Você falou de responsabilidades. A própria lei de improbidade reformada, ela já afasta o instrumento da improbidade para fazer controle de políticas públicas, certo? Isso não quer dizer que o legislador não tenha despertado uma preocupação com a efetividade de políticas públicas. O que quis o legislador? Disse, olha, isso aqui vai ser tratado numa ação civil pública, certo? E assim, também costumo dizer
que precisamos de remédios distintos para as situações. O remédio para a prevenção, a má gestão, a corrupção, a improbidade, não é o mesmo remédio para o tratamento. Então, a lei de improbidade, ela busca conferir um remédio para o tratamento, que é a responsabilização. É uma lei de viés sancionatório. E qual a relação que ela guarda com a atuação dos tribunais de contas? Desde a obra Fundamentos do Processo de Controle Externo, eu já tratava de forma mais assim, preocupada, né, na comunicabilidade entre as instâncias. À época não tínhamos uma lei de improbidade reformada que trazia isso de forma positivada. E hoje nós temos. Então, é preciso que os prefeitos, que os secretários de municípios, certo? Aqueles que manejam recursos públicos compreendam que a lei de improbidade reformada, ela positivou de forma expressa, sem deixar qualquer margem de dúvida, que a instrução nos tribunais de contas e as suas decisões, elas vão impactar na improbidade. Então, assim, se eventualmente o gestor público, ele maneja recursos públicos, ele não presta contas devidamente, adequadamente, ele pode vir a ser surpreendido mais adiante com essa instrução sendo rediscutida, volto a dizer, no âmbito da lei de uma ação de improbidade administrativa. Por outro lado, nós temos assim uma carência de controles internos estruturados nos municípios. Hoje, com essa mudança operada pela lei de improbidade, os opinamentos do controle interno, quando se virem para o gestor praticar um ato, certamente eles deverão ser revalorados, ou seja, considerados pelo juiz da improbidade quando for aplicar a sanção. Então, o livro Improbidade Administrativa e Tribunal de Contas, ele busca também mostrar essa comunicabilidade entre esferas. Porque, assim, o recurso público gerido é o mesmo, só que o gestor público ele estará sujeito à prestação de contas no âmbito do controle externo, estará sujeito a uma responsabilização dentro da sua unidade administrativa, ou seja, na função administrativa, vai estar sujeito a uma responsabilização no controle externo e, por via de consequência, também agora na improbidade administrativa. Então, assim, aquele mesmo ato, ele vai produzir efeitos em distintas esferas. A diferença é que agora no plano normativo, esse mesmo ato, ele passa a ser considerado pelo juiz da improbidade, reitero, quando for aplicar sanções. Então, assim, de fato, a lei de improbidade, ela dificultou, eu diria, a demonstração do elemento subjetivo, certo? Dado que, a partir de agora, o dolo específico, em algumas situações, o especial fim de agir, certo? Em outras situações, ele passou a ser exigido, certo? Isso vai demandar uma atuação mais concertada, mais comunicada, mais uma interação entre órgãos de controle. Então, certamente, os tribunais de contas, talvez também aqui o TCM Bahia, deva disciplinar mais adiante a forma como se dará essa comunicação. Porque assim, o que se quer? O que se quer não é amedrontar o gestor público. O que se quer é fazer com que ele possa gerir a coisa pública dentro de parâmetros de regularidade. Porque assim, o que busca a lei de improbidade não é punir o incauto, aquele que por algum despreparo praticou um ato. A lei de improbidade, ela quer punir aquele que teve a intencionalidade de se valer da coisa pública para explorar benefício de interesse pessoal. Então, o bem jurídico tutelado pela lei de improbidade é exatamente a organização do Estado e o exercício de suas funções. Então, cabe ao Tribunal de Contas, eu diria, uma função mais eminentemente preventiva, certo? E, secundariamente, se, por meio das suas instruções, se chegar à conclusão de que aquele ato é um ato lesivo ao patrimônio público, se tiver indícios de que aquele ato foi praticado com consciência e vontade, aquela instrução ela vai produzir impacto aí na esfera da improbidade. Então, assim, essa comunicação ela passou a vir agora no plano normativo de forma positivada, de forma mais clara. Perfeito, professor. E essa fala sua, ela tem uma sinergia com aquilo que a gente sempre discute. Qual é o desejo do legislador quando trata de forma diferenciada o desejo de chegar àquele resultado por uma ação de um ato improbo, digamos, né, sem fazer qualquer tipo de juízo, e aquilo que pode ser objeto de uma revisitação quando a gente fala de uma estrutura de um controle sólido. Por isso, a importância também dos órgãos de controle, falando dos tribunais de contas, falando um pouquinho no âmbito interno das controladorias, ter uma atuação preventiva
para evitar que o remédio seja outro, né? Eu acho que essa discussão da dosimetria... Só para... Me lembrou um case, Dai. Usa-se muito política pública de educação, de saúde, para sensibilizar. É muito comum. Eu me lembro de um processo em que a gente questionava o excesso de contratados temporários para poder desempenhar atividades típicas de educação. E aí, o gestor confirmou que ele não fez processo seletivo, ele já confirmava, e assim o que ele fez, juntar diversas fotos para sensibilizar o tribunal, fotos de creches, de crianças. Então, a minha preocupação é conter esse afã voluntarista de órgãos de controle de querer gerir a coisa pública. Então, o tribunal, a partir das suas ações, ele vai induzir a efetividade de políticas públicas, mas não será gestor. Eu sei que é muito comum a temática da educação, da saúde, sensibilizar. E o próprio gestor compreende isso. Para se eximir dos efeitos da responsabilização, o que ele faz? Ele sabe que a causa é uma causa nobre, é uma causa que realmente gera sensibilidade, e ele, sabendo disso, começa a deturpar dados, informações, inclusive em sede de defesa. Perfeito, perfeito. Interessante porque isso tem uma relação direta, como a gente estava colocando, com a importância dos tribunais de contas. Essa fala de Ismar é muito interessante, importante, que por vezes quer o tribunal, enquanto aquele que de forma episódica desenvolve um papel pedagógico, algumas entidades entenderem que caberia também essa instância de controle e fiscalização exercer um papel de assessoramento técnico, e que são questões que totalmente são dissonantes, elas não dialogam. E aí eu quero, nesse sentido, trazer a Dai para ela falar, sim, e qual seria o papel nessa dimensão, fazendo até esse link com o Ismar, na educação, das unidades de controle interno, né, que devem, dentro dessa perspectiva da fala de Ismar, fazer essa blindagem patrimonial e processual e do negócio, e também dos tribunais de contas. Bom, o que Ismar colocou de planejamento é uma grande verdade, né? Precisa planejar, até porque a gente está sempre diante de uma troca que, por vezes, não acontece nem a cada 4 anos, às vezes acontece em períodos ainda menores. E, realmente, você não tem como dar continuidade a algo que o tempo inteiro você precisa trocar, se você não tem ali consolidado um planejamento ou uma estrutura. Já vi casos em que foi contratada uma consultoria externa para dizer ao órgão qual era o histórico de uma determinada contratação, especificamente de uma concessão, que são de valores vultosos, né? Então, assim, essa questão do planejamento é muito importante. E aí, falando do papel do controle interno, do controle externo, dos tribunais de contas e das controladorias, é importante mencionar que não somos consultorias específicas e assessorias, né? O tribunal, ele pode ser feito ao tribunal uma consulta em tese, não somos, mas os nossos relatórios, principalmente o trabalho que os auditores realizam, e aí focando na questão da auditoria operacional, que está mais ligada à efetividade das políticas públicas do que de uma auditoria financeira específica ou de uma auditoria de conformidade pura, até porque a gente pode ter uma mistura aí, né, dessas auditorias. Mas falando da auditoria operacional e dessa efetividade de políticas públicas, a gente pode ver ali melhorias que podem ser indicadas, aperfeiçoamentos, a gente pode fazer, propor recomendações, propor determinações para aquelas unidades ou para a Secretaria de Educação em si, e realmente apontar aqueles problemas que identificamos. E o controle interno, ele precisa estar também, principalmente considerando essa mudança de gestão o tempo inteiro, pensando na secretaria em si, estar ali ao lado justamente para induzir esse planejamento, induzir uma estrutura de governança como um todo dentro da Secretaria de Educação que permita essa construção
né, de uma educação de qualidade. Então, eu acho que o papel do tribunal em si é atuar nesse sentido, de aperfeiçoar, de melhorar, de indicar o que precisa ser feito por meio de suas auditorias ou de outros objetos ali de fiscalização que ele possa contribuir de algum modo. Perfeito, perfeito. Interessante. Eu tenho E aí eu quero que você fique à vontade, Day, para colocar. Eu me lembro, né, defendi meu mestrado em 2007, né? De 2006 para 2007, já tem um certo tempo. Eu me lembro que o meu primeiro tema era falar da efetividade dos indicadores do plano plurianual a partir da aplicação dos recursos públicos. A ideia seria tentar medir o resultado dos indicadores que lá estavam a partir das variáveis que tinham. E aí meu orientador diz, esqueça. E a gente tem, historicamente, um país que vende indicadores, né? Eu queria, dentro de você que é uma estudiosa no assunto, dentro das suas pesquisas, se você consegue trazer o cenário, não de efetividade, mas dos números mas o resultado desses números que a educação pública no país vem trazendo a partir, fazendo, não a contraposição, né, mas a partir dos vultosos recursos que são investidos nessa área de política pública tão importante. Isso. É um dos maiores orçamentos, né? Assim, parcela de orçamento de gasto em si, e você não percebe isso reverberar em aprendizagem. Mesmo tendo alguns índices que sejam ali falhos, alguns indicadores ou metodologias que a gente pode até ali discutir, que não vai aferir de fato se aquela educação é de qualidade ou não, por meio de algumas provas que seriam muito específicas ou muito voltadas para uma alfabetização em si, e não uma formação de um profissional, a formação de um cidadão, porque não nos esqueçamos que a educação não é apenas alfabetizar, mas é desenvolver o ser humano, desenvolver o profissional, inserir ele no mercado de trabalho, construir a cidadania. Então, o que a gente percebe é que os números e os índices são muito baixos em relação a tudo que é investido. Então, é realmente muito destoante o valor investido do que isso retorna em termos de educação de qualidade, e pensando que educação de qualidade é crescimento do país, né? Quando a gente fala investimento na educação, a gente está falando investimento no crescimento do país como um todo, crescimento da economia como um todo, né? Muita gente vê só como gasto, mas a gente precisa pensar que é investimento na educação de uma pessoa, e ela tem esse direito fundamental, né? A educação de qualidade, mas também você está falando de desenvolvimento de um país e o desenvolvimento econômico de um país por meio de uma educação de fato de qualidade. Uau! É isso aí, professora. E a gente tem visto, são muitos os desafios, como diz a oração, a messe é grande e poucos os operários, né? A gente já está vendo tempo... Rapaz, não estou acreditando que já acabou. Meu Deus do céu, cara. A gente vai já para a reta final. Tenho mais uma pergunta para fazer para a Rimar. Vou pedir para a Daécia aqui depois colocar as palavras finais. E aí eu vou fazer uma pergunta e já para a Rimar, depois passo para a Daécia para fazer a fala final, fazendo um breve resumo, convidando a turma. A propósito, quase eu me esqueço, estou virando blogueirinho, Rimar, e tenho que fazer o pedido. Vocês se inscrevam no canal Comunidade de Setor Público e compartilhe com os seus. Interessante que eu tenho aprendido esse negócio dos algoritmos. Quando você compartilha, quando você comenta, o algoritmo entende que aquilo é relevante e coloca para mais pessoas. Então, faça o favor, viu? E outra coisa, né? Vocês viram os livros aí. Bota o livro dos dois aí, Eric Mato, faça o favor. Bota o livro de todo mundo aí. E aí a gente já convida, convida vocês. Eu tenho orgulho danado de vocês nem sabem. Eu tiro onda com os amigos que eu tenho. Eu tiro onda com meus coligados, eu tiro onda. Então, eu já convido que vocês busquem aí essas obras que estão aí. A obra coletiva do professor Ismar Viana, que trata da lei de improbidade, o processo de controle externo, referência para a gente também, que atua no controle externo, e a gente convida que vocês que atuam no setor público visitem essas obras, professor Ismar, professora Daécia Quênia. A gente com esse livro já saiu do forno agora, e para nós outros, sobretudo nós que atuamos no controle externo,
temos, e a gente convida para você que é executor, Estado, municípios, na União também, conheça essa obra do curso da educação pública no país, no Brasil, tá sucesso, e são livros que já estão lá na minha cabeceira, tá bom? Mas eu quero fazer uma pergunta para o professor Irmar, Irmar, meu colega, a gente sabe que ali é interessante, a depender do município que você vá, Dea é uma menina que tem um empenho muito, muito alto, e Lia é uma menina que está para lá e para cá e ninguém sabe o que ela é, né? Porque despesas anteriores, lei de improbidade, enfim. Falando objetivamente para os municípios, Irmã, quais são os avanços e desafios que a gente tem? A gente tem essa reforma da lei de improbidade tão importante, trazendo temáticas tão contemporâneas que envolvem assuntos que fazem parte do dia a dia das administrações municipais. Quais são os desafios e a sua importância na aplicação, sobretudo municipal? Perfeito, Vitor. Nós temos, assim, alguns desafios na implementação, ou seja, em transformar a lei em efetivo instrumento para combater a improbidade. Certo? Eu sempre fico assim, angustiado quando eu vejo alguém falando de combate à corrupção de uma forma até simplista. Como se todos os gestores fossem corruptos, como se todos que se dispõem a gerir recursos públicos tivessem a intenção de dilapidar o patrimônio público. Então, na verdade, assim, quando a lei, uma lei de improbidade que tem caráter sancionatório, ela ingressa no ordenamento, ela passa um recado. Vitor, Baes, Ismar, não cometa esse ato, porque esse ato é tipificado como um ato de improbidade administrativa. Então, nós temos alguns desafios, certo, por parte das municipalidades. Algumas leis, certo, sobretudo em 2021, elas já trouxeram de forma expressa lá o dever de capacitação dos agentes públicos. A própria lei de licitações, a lei 14.133, ela trouxe no seu artigo 173 esse dever de capacitação. O que se quer é preparar para evitar punir. E a lei de improbidade, de igual modo, ela também sinaliza para esse permanente dever de capacitação. Então, o primeiro desafio dos gestores é compreenderem de que precisam, de fato, capacitar, precisam realmente qualificar todo o seu corpo técnico, o corpo ali administrativo, para evitar transgressões ao texto normativo. Então, esse já é um desafio. Nós temos, assim, eu passarei aqui horas, Vitor, tratando da lei de improbidade, mas trarei, assim, um link diretamente com a atuação dos tribunais de contas. Eu tive em um evento recente da OAB, e um advogado que pesquisa nessa área, ele disse que 80% das ações de improbidade administrativa, elas decorrem de atuação dos tribunais de contas. E desse percentual, a quase totalidade está voltado aí à contratação de pessoal, a contratações públicas. Então, perceba que a Lei 14.133, que foi sancionada no mesmo ano da Lei de Improbidade, ela voltou com uma preocupação muito forte para a arregimentação de pessoal. A Lei 14.133, ela trata no artigo 7º, no artigo 8º, no artigo 117. Então, perceba que municípios assim, brasileiros têm um número considerável, volto a dizer, de servidores comissionados, de contratados temporários, certo? Isso, com a nova roupagem da lei de improbidade, ou seja, para além de essa contratação, ela poder vir a ser considerada ilegítima pelo Tribunal de Contas, para além dessa contratação precária, sem critérios, porque assim, o concurso público ele é meio de democratização de acesso, mas também ele busca garantir a melhor prestação de serviços públicos. Então, quando eu contrato daí alguém sem qualquer critério, eu vou comprometer a execução de políticas públicas de educação. Mas também, a lei de improbidade trouxe de forma expressa, no inciso 5 do artigo 11, certo, que essa contratação fora dos permissivos constitucionais legais, ela poderá configurar um ato de improbidade, desde que reste demonstrada, certo, a intenção e a voluntariedade em querer beneficiar A ou B. Então, quando eu falei há pouco que os órgãos passarão a atuar concertadamente, é possível que a esfera eleitoral se comunique com a esfera de Tribunal de Contas, a esfera da improbidade, e eu consiga demonstrar que Zequinha, aquele que foi contratado para poder prestar um serviço na prefeitura Y, ele era ligado ao cabo eleitoral X. Então, essa mesma contratação ela vai produzir efeitos na improbidade, na esfera eleitoral, no âmbito do controle externo e em demais esferas. Então, assim, o desafio é compreender essa concertação entre órgãos de controle e capacitar todo o corpo técnico para evitar essa transgressão normativa. O outro inciso que é muito comum, muito visto no dia a dia,
é a omissão do dever de prestar contas, está tipificado também no inciso 6 do artigo 11 da Lei de Improbidade. Então, essa omissão, ela configura razão para se rejeitar contas, para se considerar um período irregular, enfim. E também já era tipificada na Lei de Improbidade, só que ela ganhou uma nova roupagem. Quis o legislador que fosse configurado como ato, fosse tipificado como ato de improbidade, se restar demonstrado que essa omissão do dever de prestar contas se deu para ocultar irregularidades. Então, é possível que, se naquele período em que houve omissão no dever de prestar contas, tivermos um relatório em que tenha sido evidenciada a ocorrência de irregularidades, eu poderei fazer uma substituição fática aí ao texto normativo e dizer, de fato, não foi uma simples omissão, foi uma omissão com a intenção de ocultar irregularidades. Então, assim, há um desafio enorme do gestor de compreender o sentido e alcance de cada dispositivo legal e perceber de que forma poderá atuar para evitar as transgressões ao texto normativo. Eu diria que, basicamente, seriam, fazendo assim um recorte rápido, esses impactos aí mais diretos. Perfeito, uma aula. É por isso que esses parceiros aqui são professores do nosso projeto, da comunidade do setor público. Já disse que 2023 tem novidades, mas a gente já está chegando ao fim desse bate-papo super qualificado, elucidador, que agora eu quero falar um pouquinho, né, professora, lá vai eu fazer aquela formalidade. Daí vai falar um pouquinho, ela já está nas palavras finais, já professor Edmar vai falar. Agora, quando eu falar professor, professora, eu estou já na perspectiva mais de brincadeira, porque vocês são meus irmãos e agora, obviamente, são mestres naquilo que se propõe a fazer e aquilo que foi colocado aqui revela para essas pessoas que nos assistem com muita clareza. Então, Daiesse é presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e tem vários projetos, ela que também, já falei mais cedo, é auditora do Tribunal de Contas, é professora, mas eu queria, Dai, que você falasse um pouquinho dos projetos que você vem desenvolvendo junto com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, sobretudo na comissão que você preside, e o que é que vem aí na frente, sobretudo para 2023. Bom, são dois temas, né, que me são muito caros, que é a educação e debater, discutir equidade e diversidade racial. E não é que esses temas estejam, né, ali dissonantes, porque não estão, eles são muito próximos, porque a educação é que nos vai dar oportunidades de ascender, de ser inserido no mercado de trabalho, de passar em um concurso público. E quando a gente faz o recorte racial, quem é que o público-alvo da educação pública? Em sua maioria, é a população negra. Então, é a população negra que usufrui desse serviço de educação pública e, por isso, para mim, discutir e elevar a qualidade da educação é muito importante. Por conta da minha história, da história da minha família, quando eu vi a oportunidade, dentro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, de poder discutir também esse tema, sob esse viés. Então, fiz a proposição, que foi aceita pelo presidente do Instituto à época, que eu sou muito grata, o professor Zocum. E a ideia da comissão é justamente nos aproximar de outros órgãos, de outras instituições, para a gente poder discutir a questão da inclusão e da equidade racial, de promover palestras, de elaborar artigos, de fazer propostas, em especial no âmbito do direito administrativo, para que a gente possa aumentar a presença de advogados e advogadas negros nesse espaço. Eu vou te dizer que é uma coisa, existe um recorte mesmo dentro do direito, viu? Você percebe que em alguns ramos do direito a presença de advogados e advogadas negras é muito menor. Quando a gente fala, por vezes, do direito penal, isso aí é até um pouco maior, mas quando você vai para tributário, empresarial, mesmo direito administrativo, você tem uma certa dificuldade de encontrar colegas. Então, diante de todo esse cenário, a gente vem aí discutindo, fazendo essas discussões e proposições, e para 2023 nós temos uma obra coletiva, né, que venho coordenando,
e que o Vitor aqui, eu já estou colocando, eu quero ver você sair desse compromisso, já topou também fazer parte dessa obra coletiva, cujo título é Políticas Afirmativas de Inclusão e Equidade Racial, reflexões acerca do papel do setor público e privado. Então será uma obra só com autores e autoras negros, e trazendo diversas perspectivas do controle externo, do judiciário, e aí magistratura, defensoria, Ministério Público, da área empresarial, diversos advogados. Vai ser uma obra que eu estou muito feliz, né, de estar coordenando e dando esse espaço, e que eu tenho certeza que vai potencializar, pela qualidade dos autores, potencializar e qualificar esse debate. Em palavras. Não, tem assuntos, falar de educação, falar dos aspectos raciais desse país tão complexo que nós vivemos, são questões que me tocam muito. Eu costumo dizer que minha paixão pelo setor público é a possibilidade de ter encontros como esse nossos, e que traz um significado de verdade a todas as coisas que a gente faz, né? Então, eu quero parabenizar Day por sua atuação, pela militância verdadeira, não a superficial, aquela descontextualizada a partir da reprodução de uma fala alheia e que, por vezes, não representa aquilo com a profundidade devida. E o seu trabalho, ele tem uma relação direta com toda a dedicação que você tem enquanto profissional que é do setor público. Motivo de muita alegria. Parabéns pelo trabalho. Eu queria já aproveitar e falar que eu vi também de Ismar, já que a gente já está nessa reta final, para ele falar do grupo de pesquisa que ele faz parte na PUC, né, em São Paulo, que tem foco dos estudos de combate à corrupção, e que esse doutoramento já tem frutos importantes, e que eu quero que você socialize aí com a turma da comunidade que nos assiste, irmão. Pois bem, Vitor, eu busco, assim, escrever, dedicar pesquisa, algo que possa realmente mudar um pouco a nossa realidade, o nosso dia a dia. Certo? E quando eu aceitei o desafio de ingressar no grupo, eu compreendo, certo, que precisamos mudar as estruturas também de controle no Brasil. Certo? A gente precisa, se a gente exige planejamento do gestor, a gente precisa também exigir planejamento de auditoria. Certo? Se a gente não está disposto a corrigir o nosso ambiente institucional, a gente não está preparado para poder corrigir o ambiente alheio. Então, o grupo de combate à corrupção, ele, pelo menos nessa parte específica a que eu me dedico a essa pesquisa, ele guarda a relação com a independência dos órgãos de controle, com a autonomia entre os órgãos de controle, com a independência funcional dos agentes de controle. Porque assim, a gente precisa ter instrumentos de contenção de arbítrios dentro dos próprios órgãos de controle, porque senão a gente vai transformar o controle num monstro. A gente precisa ter instrumentos para conter afãs voluntaristas, certo? E isso não é da cabeça de Ismar, não é da cabeça de Vitor, de Day. No próprio plano internacional, a gente tem a Convenção de Mérida de Combate à Corrupção, que trata no seu artigo 6º dessa necessidade de independência como sendo condição de efetividade das instituições. A Resolução 1 de 2018 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que condiciona a essa regularidade do controle a própria efetividade de políticas públicas. As metas da agenda de 2030 da ONU, citaria a meta 16.5. Então, tudo isso guarda relação com o ambiente. Então, o grupo de pesquisa ele se volta também a discutir estruturas de ambientes institucionais, porque não adianta simplesmente partir de um discurso simplista de combate à corrupção, de que o nível de percepção da corrupção no Brasil é alta. A gente precisa dar alguma ação concreta de como essa realidade pode ser transformada. Então, eu tenho certeza de que a atuação de Vitor, de Day, é sempre de transformar a realidade. Vitor, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, e é uma admiração que se renova a cada dia. Então, quando você traz essa sua disposição para criar uma comunidade no setor público, eu assim, me recordo o meu início da vida enquanto agente público, certo? Eu assim, atuei na direção do presídio, tínhamos quase 300 presos, mais de 100 servidores, e eu não tinha noção do que é o controle dos meus atos. Então, assim, da mesma forma que eu estaria ali suscetível a praticar um ato e vir a ser responsabilizado, eu tenho certeza de que diversos agentes estão na mesma situação.
Eu nunca tive essa oportunidade de ter acesso a cursos gratuitos, a comunidades do setor público. Então, isso é muito importante. Então, eu preciso, de público, lhe parabenizar por essa iniciativa. Certo? Mais adiante, fui secretário de administração, tem a mesma realidade. Eu não tinha dimensão do que era um órgão de controle. Fui ter, mais ou menos, quando alguém, você vai ter uma inspeção, que eu chamava na época até inspeção, do Tribunal de Contas. E assim, a realidade, todos os senhores sabem como é que funciona quando há uma auditoria. Então, assim, a gente espera que a auditoria seja comunicada para que a gente possa realmente nos preparar para o controlador chegar. Então, assim, não devemos agir dessa forma. A gente tem que se qualificar, certo? Para que, se eventualmente estejamos sujeitos a uma ação de controle, já estejamos preparados para isso. E mais adiante, eu saio do outro lado do balcão, né, e pulo para o lado do controle. E assim, essas angústias, elas ainda persistem. Claro que com menor grau, dado que a gente teve um processo, a gente teve uma evolução. Eu seria até hipócrita aqui de dizer que nesses últimos 10 anos o controle ele não avançou. Ele avançou. Ele talvez não tenha atingido o nível de excelência que esperamos, mas tivemos pontos de avanço. Então, reitero, parabenizo significativamente essa sua iniciativa e tenho certeza de que muitos agentes públicos aí dos municípios brasileiros que assistem às suas lives, que se deparam com a sua voluntariedade, com a sua permanente disposição em servir, eles estão, de fato, agradecidos, assim como eu estou. Então, só quero agradecer mais uma vez a DAI por esse espaço fantástico hoje, esse encontro e essa oportunidade de estar entre amigos e falando sobre algo que gostamos muito, que é o controle externo da administração pública. Valeu, professor, valeu, irmão. É interessante, quando o projeto Comunidade nasceu, aí, como vamos falar do setor público? Setor público, no slogan, tá? Setor público além de normas e processos. Porque a gente entende a administração pública para além da norma pela norma, mas qual é o papel dela na vida daquele que o Estado se propõe a existir. O Estado não é o Estado porque, enquanto ser inanimado, não tem objetivo. Eu acho que todas essas discussões trazem o significado para o cidadão, para aquele que precisa da política pública, para a harmonia entre os poderes, e o resultado é, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Quero, mais uma vez, agradecer. Essa é a última live, o último podcast do ano da comunidade e termina coroando e simbolizando tudo que a gente acredita, sabe, Dai? A gente falar, Ismar, do que nós tratamos aqui com essa leveza, com essa qualidade de conteúdo que vocês trazem, que é característico da persona de cada um. Isso termina sendo a justificativa da comunidade ser um sucesso. Embora eu tenha idealizado a comunidade, eu cresci com minha mãe dizendo que ninguém consegue ser alguém sozinho. E a comunidade, o nome é comunidade, porque é um coletivo de pessoas que estão para aprender, que estão para ouvir, e é um projeto que é formado por pessoas como vocês, que se dispõem a falar, a socializar os seus saberes de forma tão desprendida e tão leve. Então, quero mais uma vez agradecer. Vou dar um espaço para vocês darem um tchauzinho para a comunidade, para o ano. A gente aqui, esse papo de hoje foi um spoiler só do que vai ser 2023, não é não, Dai? Com certeza. E aí, eu queria agradecer, né? Reitero todas as palavras do Ismar, para não estender aqui, o nosso tempo já está bem curto, já acabou. E agradecer a Vitor, dizer que você realmente é uma referência. Eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado hoje e que esses projetos em 2023 só se multipliquem, que eu espero encontrar todos vocês. E minha mãe sempre me falou que servidor público tem que servir ao público, que eu nunca me esquecesse disso, e é assim que eu procuro levar a minha vida profissional em todos os órgãos que eu passei. Parabéns. Muito obrigada. Professor, obrigado. Até a próxima. Gente, vocês estiveram no BMcast, o podcast da comunidade do setor público. Mais uma vez, compartilhe com os seus, se inscreva no canal Comunidade do Setor Público. E aí a gente tem essas obras que a gente vai terminar o podcast com essas obras aí na tela, de improbidade, de processo de contas, de educação, que são obras que produzidas com muita propriedade, com muita dedicação e muita renúncia, porque não existe obra que não seja objeto de uma renúncia e cujo resultado, como tudo que é feito com amor e sacrifício, é exatamente esse reconhecimento que a gente tem tido nacionalmente.
Só para dizer que vou deixar aqui esse exemplar para você depois fazer um sorteio aí. Tá vendo? Tá, como um presente. Aqui é de fim de ano. De fim de ano aqui, mais uma obra. Vocês estão vendo essa aí também? Eu não acertei com ele não, mas Faça o sorteio do fundamentos também. Ó, vai ter lá do fundamento do processo de controle externo. Então tem 2 obras para sortear ainda esse ano. Rapaz, eu sorteei tanto livro, eu dei tanta caneca, que eu vou ter que pegar. Rapaz, eu vou ter que acertar com o Banco do Nordeste. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um Feliz Natal para vocês, um ano novo de muitas realizações. Que o Divino Espírito Santo abençoe vocês, seus familiares. E obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Vocês estiveram na comunidade Setor Público, no VMcast, com meu queridíssimo amigo Mariana e minha queridíssima amiga Daiesse Kenner. Forte abraço.